Ô, Ale Oliveira, isso é azar? É incompetência? É ruindade? É um pouquinho de cada coisa? Boa tarde, Ale Oliveira, sinal eletrônico marcou meio-dia. O que pegou com o Rony? Não se perde um gol desse na Série A do Brasil, Ale. Boa tarde, viu, Tiagão? Boa tarde aos companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. O Rony não é um grande finalizador, né? Não é a característica principal do Rony, é a finalização. Mas aí ele exagerou, né? Aí eu acho que faltou tranquilidade, cuidado, faltou categoria. Porque o Rony normalmente perde gol fácil, né? Ele tem mais tranquilidade para fazer os gols difíceis, né? Tanto que ele tem um montão de gol de bicicleta, inclusive. Mas aí ele exagerou, né? Porque ele perde gol na cara do goleiro. Aí não tinha mais goleiro, né? Só tinha o Varela ali. Se ele podia, inclusive, carregar um pouco mais a bola, ajeitar o corpo, levantar a cabeça, principalmente, né? Porque era só tirar do Varela e comemorar. E ali era um momento do jogo que o Atlético jogava melhor do que o Flamengo. Para mim, o Atlético foi melhor que o Flamengo no primeiro período. E criou algumas oportunidades. Essa foi a mais escancarada, mais absurda. Mas teve outras chances. O Scarpa colocou bola na trave, teve finalização de fora. Num bom primeiro tempo do Atlético, que para mim viveu, depois da pausa para o Campeonato Mundial Interclube, seu melhor momento. Foi esse primeiro tempo contra o Flamengo. No segundo tempo, o time cansou um pouco, o Flamengo voltou melhor, as alterações do Flamengo também ajudaram muito, porque o Felipe Luiz, no segundo período, colocou velocidade, né? E aí velocidade para essa defesa do Atlético definitivamente não é uma boa, principalmente com os desfalques. Mas, de qualquer maneira, o primeiro tempo foi muito bacana, foi muito produtivo e dá uma expectativa de algo melhor. No Campeonato Brasileiro, é muito difícil, né, Tiagão, nesse momento, para que o torcedor tenha uma ideia, e por isso que ele está irritado. Foi a terceira derrota seguida no Brasileirão. O Atlético está mais próximo da zona do rebaixamento, 5 pontos, do que do G6, 6 pontos. São 8 pontos para o G4 e 16 pontos do líder, né? É muita coisa. Mas na Copa do Brasil, eu acho que tem várias lições para serem aprendidas, e eu acho que o Atlético provou que dá. Né? Que o Flamengo é um bom time, é um bom elenco, sem dúvida, mas que dá, né, ô Tiagão? Olha, eu vou pedir à turma que tá no YouTube também para colocar agora os melhores momentos da partida pra gente analisar à medida em que vocês vão debatendo. O Flamengo venceu por 1-0. Você falava de velocidade, né? Aquele Wallace Ian entrou. Nossa, Luiz Araújo. Fumaça, né? O Wallace Aí o banco, né? O elenco. Forte. De repente entra o Luiz Araújo, o Wallace Ian, o Everton Araújo também, outra cria. Foi o Wallace Ian que sofreu a falta do Natanael e o Luiz Araújo que bateu a falta pro gol do Léo. E, aliás, quem estava marcando o Léo era o Júnior Santos, né? Foi ele que entrou. Alonso, não? Foi nas costas do Alonso, mas no início da jogada era ele que estava... Alonso... É porque o Pedro fez uma parede, né? Os times, quando tem muitos jogadores de bola aérea, eles costumam usar esse artifício, né? Tem o trenzinho também, né? É o bloqueio, o Cruzeiro, o bloqueio, a parede. O Cruzeiro de 2013, né? Tinha o trenzinho, você se recorda disso, Thiago? Que ficava ali Dedé, Bruno Rodrigo, Nilton, Ricardo Goulart. Eles arrancavam todos. Isso, exatamente, né? Era o trenzinho. O Pedro faz o bloqueio, né? Pro zagueiro vir por trás, né? Então, assim, tem um treinamento do Flamengo também, e isso foi muito destacado depois do jogo, principalmente a participação do Rodrigo Caio, né, Ali? Que é o auxiliar do Felipe. Agora, não dá, né? É muito gol de bola aérea, o Alexandre Simões. Por mais que o Atlético tenha feito um bom jogo, eu tô com o Alê, eu acho que o Júnior Santos, não sai uma gilete do chão. Tá aí pra você do YouTube, hein? Quem tá com a gente no YouTube tá vendo os melhores momentos para que a gente possa analisar. De toda maneira, ô Simões, o Alê disse que deixou uma boa impressão o Atlético e agora vem mata-mata da Copa do Brasil. O torcedor do Atlético, mesmo com a derrota, você acredita que aumentou o otimismo? Opa! Nós temos condição de encarar o Flamengo, Simões. Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Ale, quem acompanha a gente. Olha, foi uma das melhores exibições do Atlético na temporada. Perdeu. Mas foi uma exibição. Primeiro que o Cuca armou seu time para enfrentar o Flamengo, tá? E algumas das principais peças do Flamengo, aliás, a gente pode dizer, o Arrascaeta até o Caio Jorge desandar a fazer gol, era o melhor jogador do campeonato, chegou a ganhar esse prêmio mensal aí, né, de craque do Campeonato Brasileiro, que não é hoje, tá? Mas de toda forma o Arrascaeta praticamente não participou do jogo.
E ele é o articulador do Flamengo, tá? O Atlético teve uma estratégia muito inteligente, tá? O Atlético soube se defender bem na primeira etapa, teve o contra-ataque, não fez o gol com o Rony de forma incrível, teve outras grandes oportunidades, teve uma até que caiu no pé do Hulk, eu acho que ele deveria ter chutado, e eu acho que ele tentou cruzar e a zaga corta, mas cruzou pro Rony, era perigoso ele perder de novo. Agora, cada vez mais, Thiago, e aí a gente teve esse jogo de quinta-feira contra o Bucaramanga, teve o jogo de ontem no Maracanã, cada vez mais eu tenho a convicção de uma coisa que eu falei aqui há mais de um mês, né? Logo acho que quando ia voltar o futebol, que eu não consigo imaginar esse time do Atlético sem o Coelho. E o Alê disse que o Coelho era o pior dos atacantes de lado do Atlético, né? Você disse isso, Alê? Disse, que ele estava atrás do Dudu, do Rony, do Júnior Santos. Eu não disse isso. A história de carreira dele é quem disse. Ah, mas ele é novo, os outros são veteranos. A história de carreira é só você comparar. Quem foi... Você pergunta, sabe o que você faz? Pergunta no Atlético Paranaense quem é o Coelho. Nesse momento, ele é o cara que mais desempenha desses jogadores de lado. Mas evidentemente que tecnicamente você não vai comparar o melhor momento do Coelho com o melhor momento do Dudu, do Júnior Santos. Eu estou dizendo, você não vai comparar. Hoje eu não imagino o Atlético sem o Coelho. Hoje. E ele é novo. O Dudu já tem 30 e não sei quantos anos. Mas você acha que o Coelho vai jogar o que o Dudu jogou? O Dudu já foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Você imagina, no auge da insanidade, que o Coelho será eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro alguma vez na vida dele? Eu não estou em 2015, eu estou em 2025. Sim, mas eu estou falando do auge. Mas eu tô falando de 2025. Hoje, o Coelho corre e já tá na vantagem com relação à maioria dos jogadores do Atlético. Mas se a gente for ter esse tipo de raciocínio para pensar no futebol de 2025, se a gente for pensar o melhor que já jogou... Não, eu só tô repetindo o que eu falei. Eu falei que o auge deles não se compara. O Premier de cada um. Claro que não, mas independentemente de qualquer coisa, né? O Coelho é o melhor jogador de ataque do Atlético. Eu não imagino o time do Atlético sem o Coelho. Ele é melhor que o Hulk? Fez o melhor... Ele é melhor que o Hulk? De lado de campo, o Hulk não joga falou o melhor jogador de ataque do Atlético. Desses outros todos ali, dessas turmas todas de que joga de ponta. Se não, aí... Eu acho que foi interessante, o Biel entrou bem no jogo. Gostei, eu acho que o Biel entrou bem no jogo, teve até uma finalização que o Rossi defendeu, e eu acho que esse jogo tem um aspecto de dar moral e força pro Atlético encarar o Flamengo na Copa do Brasil. Porque eu acho que o Atlético foi ao Maracanã. Você acha que o Atlético é o mais fortalecido sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O Atlético não saiu do primeiro tempo vencendo pela incompetência do Rony. E do próprio Atlético, né? O Cuca destacou aí, teve contra-ataque armado, teve um tanto de situação em que o Atlético poderia ter saído vencendo o primeiro tempo, e aí a história do jogo muda completamente. Mas gostei, acho que o Saravia, há muito tempo parado, mas eu acho que e ainda estava com uma sinusite que tirou ele do jogo de quinta-feira. Mas eu acho que foi bem, eu acho que o Igor Rabelo foi bem. Então eu acho que o Atlético tem a chance aí de se encorpar mais ainda para quinta-feira, até porque o Leão, que é uma certeza, né? E o Arana uma possibilidade. Então a gente pode ter um Atlético ainda mais forte para encarar esse mesmo Flamengo na quinta-feira. E com certeza, claro, o jogo de ontem entra em campo na quinta-feira, mas eu acho que o Cuca tem que ter uma estratégia parecida.